Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Basquete, o AZ Araraquara segue impossível e emplacou mais uma vitória dentro da Copa São Paulo de Basquete. A equipe venceu o Clube de Campo Tatuí por 83-77. 41-44 no primeiro tempo para o time de Tatuí. A partida marcou o reencontro do time araraquarense com cerca de 400 torcedores presentes no ginásio do SESI. A equipe comandada por Fábio Apolinário contou com o experiente pivô Pajé em noite inspirada, sendo o cestinha da partida com 18 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. O ala Gustavo Scaglia também fez bom jogo, anotando 15 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Esta foi a 8ª vitória consecutiva do AZ Araraquara em jogos oficiais e segue invicto desde sua fundação. Agora, a equipe só retorna à quadra no próximo dia 27 de março, domingo, para encarar o 15 de Piracicaba às 16 horas, novamente no ginásio do SESI na Vila Xavier. Paulistão, a 11ª rodada movimentou o final de semana. No sábado, o Água Santa fez duelo do ABCD diante do Santo André e empataram por 1-1. Lucas Tocantins abriu o placar para o Ramalhão, mas Fernandinho marcou um gol olímpico e deixou tudo igual para o Netuno. Na Neoquímica Arena, o Corinthians não tomou conhecimento da Ponte Preta e aplicou sonoro 5-0, a maior goleada da competição. Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Silva, Adson e Mantuan marcaram os gols do jogo. No Limeirão, a Inter de Limeira bateu o São Bernardo por 2-1 e selou a sua permanência na primeira divisão. Ronaldo e Thiago Alagoano marcaram os gols do Leão, enquanto Silvinho de pênalti fez o de honra para o Tigre. Em Mirassol, os donos da casa receberam o São Paulo e foram derrotados por 3-0. Reinaldo de pênalti, Rigoni e Toró fizeram os gols do tricolor. No clássico no Allianz Parque, o Palmeiras fez 1-0 e sacramentou a liderança do Grupo C ao vencer o Santos. Rafael Veiga fez o único gol do jogo em cobrança de pênalti. Em Ribeirão Preto, o Botafogo recebeu o rebaixado Novo Horizontino e venceu de virada por 2-1. Danielzinho marcou para o Tigre, enquanto Bruno Michel e Matheus Carvalho de pênalti fizeram os gols do Pantera. Já em Itu, o ituano bateu o Red Bull Bragantino por 2-0. Gabriel Barros fez os gols do jogo. E a Ferroviária sofreu mais uma derrota no Paulistão, desta vez para o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. O Bugre começou pressionando no campo de defesa da Locomotiva e deu resultado. Aos 16 minutos, em bola recuperada no meio de campo, Ronald recebe passe livre na esquerda e toca na saída de Saulo. Bernardo tentou salvar, mas não evitou. 1-0. Logo na saída de bola, o time araraquarense aproveitou o vacilo da defesa. Igor foi derrubado na entrada da área por João Vitor e o árbitro marcou falta, expulsando o jogador bugrino. Mas após a análise do VAR, o lance foi anulado para a marcação de impedimento do atacante afeano e o cartão vermelho foi retirado. Porém, a Ferrinha conseguiu alcançar o empate aos 32 minutos. João Paulo cruzou da esquerda e o pequenino Carlos Orejuela se antecipou e conseguiu o cabeceio para mandar a bola no ângulo direito de Kozlinski para deixar tudo igual, 1-1. Na segunda etapa, a Locomotiva pressionou e desperdiçou diversas oportunidades de ter a vantagem no placar e acabou sendo castigada aos 39 minutos. Em cobrança de escanteio da esquerda, Lucas Venuto cruza na primeira trave. Lucão do break desvia de cabeça, a bola explode no travessão
e Índio aparece para completar para o fundo das redes. 2-1. Com o resultado, a Locomotiva permanece estacionada com 10 pontos e está em 13º na classificação geral, à frente de Santos e da Ponte Preta, que está no G2. A Ferroviária depende apenas de si para escapar do risco de rebaixamento. Nos 2 próximos jogos, ela precisa de 2 pontos. Uma vitória já tira qualquer possibilidade de queda. O próximo compromisso da Ferroviária será justamente diante do Santos, nesta quarta-feira, dia 16, às 7 horas da noite, na Fonte Luminosa, em jogo remarcado da 10ª rodada. Futebol feminino. O Brasil aplicou a maior goleada no Sul-Americano Sub-17 na noite deste domingo. Diante do Chile, a seleção brasileira não tomou conhecimento e venceu por 8-0, em partida disputada no Estádio Charrúa, em Montevidéu, no Uruguai, sede do torneio. A atacante Aline Gomes, da Ferroviária, foi o grande destaque do jogo, ao marcar 2 gols, o segundo e o último da goleada, além de ter dado assistência para o 7º gol, marcado por Rebeca. Johnson 2 vezes, Ana Júlia, Carol e Dudinha fizeram os outros gols da partida. Com o resultado, o Brasil iniciou o quadrangular final com vitória e lidera a competição. O próximo compromisso da seleção brasileira será nesta quarta-feira, às 18h30, quando enfrentará as paraguaias, novamente no Estádio Charrúa. Já pelo brasileiro, a Ferroviária alcançou a sua 2ª vitória dentro da competição. Na tarde do último sábado, a equipe bateu o Red Bull Bragantino por 1-0, em partida disputada no CFA do Red Bull Brasil, em Janinu, pela 2ª rodada. Em jogo bastante movimentado na primeira etapa, as Bragantinas pressionaram e chegaram a balançar as redes, mas teve o gol anulado. Já na segunda etapa, as guerreiras grenás melhoraram nas ações ofensivas e conseguiram marcar o gol da vitória com o atacante Eudmila, que saiu do banco de reservas para decretar o triunfo grená. A equipe araraquarense ainda teve a oportunidade de balançar as redes quando o placar ainda apontava 0-0. Rafa Mineira desperdiçou cobrança de penalidade, defendida por Carol Alves. Com o resultado, as guerreiras grenás assumem provisoriamente a liderança do Brasileiro Feminino, somando 6 pontos nos 2 jogos disputados até aqui. Na próxima rodada, a Ferroviária recebe o Flamengo, na segunda-feira, dia 21, às 7 horas da noite, na Fonte Luminosa, enquanto o Red Bull Bragantino enfrentará o Real Brasília no domingo, dia 20, às 3 horas da tarde, no Estádio Defelê, no Distrito Federal. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!